Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster aqui na Climatempo. No dia 25 de julho, a Climatempo irá realizar o Encontro Nacional das Mudanças Climáticas para o setor do agro e de energia. Nós vamos unir estes dois setores importantes do país que sofrem com os impactos das mudanças climáticas, mas que possuem diretrizes e caminhos em comum para um futuro mais verde, limpo, resiliente e sustentável. Como o evento se aproxima, estamos trazendo aqui no AgroTalk alguns temas importantes que farão parte deste painel do evento e que pode trazer algumas ideias, soluções e até esclarecimentos para você, produtor rural. Então, nós vamos falar hoje sobre gestão de resíduos no agronegócio, geração de energia. Qual é o potencial da biomassa e do biometano como mercado de carbono? Vamos explorar aqui oportunidades de compensação de emissões, investimentos em sustentabilidade. Aqui vai ser um gostinho para você do que vai acontecer lá dentro do Encontro Nacional aplicado às mudanças climáticas. Com essa urgência global das mudanças climáticas se tornando cada vez mais evidente, os setores de energia e agronegócio estão na vanguarda dessas discussões sobre sustentabilidade, adaptação e mitigação. À medida que o mundo se reúne para enfrentar os desafios impostos pelo aquecimento global, essa segunda edição do Encontro Nacional aplicado às mudanças climáticas vai trazer insights importantíssimos. Então, esse bate-papo aqui de hoje, meu convidado é o nosso embaixador, José Luiz Tejon, que é muito bem-vindo aqui ao AgroTalk, Tejon. Ângela, que prazer estar com você, estar com os nossos telespectadores, internautas, né, dessa maravilhosa Climatempo. E você é a musa, é a diva dessa coisa da rainha do tempo, né? Puxa vida, que evento oportuno, Ângela, que evento, que momento, que evento oportuno esse que nós teremos agora, 25 de julho. Antes da gente entrar no tema principal desse bate-papo, sobre biogás e biometano, eu queria saber de você se você refletiu sobre alguns desafios do agronegócio para esse segundo semestre de 2024. Eu tenho aqui meus palpites, quero te ouvir primeiro. Eu entendo que a evidência de uma tragédia, o que eu sinto falta é uma ação emergencial mais ativa, porque quando aconteceu o Covid, estava evidente que ia acontecer aquele fenômeno que não é um fenômeno, aconteceu com as commodities, de elevarem o preço e ter uma demanda muito grande. Isso significaria que ali você teria uma oportunidade muito grande de ter um plano de aumento de oferta. Isso aconteceu por iniciativa dos agricultores, mas não vi nenhum planejamento para isso. Agora, com este tema todo envolvendo o Rio Grande do Sul, ficava evidente que nós teríamos que fazer uma certa suplementação das áreas afetadas no Rio Grande do Sul com alternativas dentro do território brasileiro. E até uma ideia que eu tive outro dia, que essas áreas de pastagens degradadas, por exemplo, onde não se faz nada, e tem aí um plano de conversão de 40 milhões de hectares de áreas de pastagens degradadas em cultivos modernos, que isso podia ser, inclusive, oferecido de uma maneira prioritária até a cooperativas e até a produtores gaúchos, que por acaso, e acho que aí a Embrapa vai fazer esse trabalho e vai nos revelar, qual é a condição de solos que nós temos para o plantio da safra do segundo semestre. Então, o que eu sinto um pouco de falta é ação real e efetiva, emergencial, para um contexto dentro do agronegócio como esse. Ou seja, temos condição e podemos fazer uma suplementação na oferta do que o Brasil precisa, portanto, por que não agir com velocidade para o segundo semestre, inclusive dando um aproveitamento? Eu imagino que parte dos agricultores gaúchos vai estar com problemas efetivos de solo, e esse solo, talvez, para ser resgatado, recuperado, não se consiga fazer em uma safra, duas ou três, mas ali haveria provavelmente um incentivo, um estímulo para que não seria a primeira vez uma certa imigração, não que abandonassem o Rio Grande, mas que pudéssemos ter o aproveitamento mais acelerado e emergencial de parte desses 40 milhões de hectares já detetados, já parte de um plano, e que estão aí à espera de
talvez de sistemas de financiamento internacionais ou coisas do tipo, mas eu sinto mais falta disso. Agora, por outro lado, sob o ponto de vista mais numa ótica assim, pessoal, o quanto mais você puder exercer uma agricultura conservacionista, exercer uma agricultura regenerativa, você aumenta a sua resiliência a aspectos climáticos. Então, é o que a gente pode ver e assistir em matérias que você mesmo tem participado, exemplos de agricultores que a gente conhece, que a gente acompanha, onde em situações de estresse hídricos ou situações opostas, eles conseguem ter uma performance de menor sofrimento, com maior resistência às dores. E também, o que vejo é que é um tempo em que não é uma boa ideia você ficar dependente de uma commodity só. Eu entendo que os modelos de integração lavoura, pecuária, floresta, sistemas em que você tem ali a possibilidade de ter 2, 3 ou 4 diferentes mercadorias, isso também contribui para os enfrentamentos das incertezas. E, obviamente, um sistema agroindustrial que esteja bem próximo dos agricultores melhora o planejamento deles e com um sistema bom de logística, de armazenagem, de agregação de valor, de estocagem, tudo isso faz parte de uma maior segurança e resiliência do sistema de agronegócio. E, obviamente, a pesquisa, que tem que ter uma velocidade muito grande para a adaptação de novos materiais genéticos perante as evidências óbvias de mudanças de temperatura e de clima, de regime de águas, as pesquisas com relação ao material genético também teriam que ser feitas numa velocidade muito maior. Ou seja, todo esse sistema de agribusiness ele vai passar cada vez mais por uma palavra chamada velocidade. Você não tem mais o tempo do passado. O tempo tem que ser muito veloz e as adaptações têm que ser velozes e, idealmente, antecipando aquilo que a ciência já nos revela, que é meio inexorável e que vai acontecer, viu, Ângelo? Olha, Tejão, isso que você falou só corrobora o que os especialistas falaram essa semana no Fórum do Futuro do Agro. Eu estive com o Márcio Madalena, que é o secretário adjunto da Agricultura do Rio Grande do Sul, e realmente ele confirmou que os prejuízos, né, com relação ao solo gaúcho não foram só superficiais, foram em camadas profundas, e ela é bem complexa. Vai demorar um tempo para que esse solo se recupere. Tão qual é o tempo para esse solo se recuperar, é agora um trabalho, né, de formiguinha que vai ser feito, né, com a Secretaria de Agricultura, a Federação, a Farsul, todo mundo junto, para ajudar esses produtores também a recuperarem esse solo. A gente sabe que, segundo esses especialistas, pode sim haver uma mudança geográfica, né, de alguns produtores desses locais que foram atingidos, mas outro aspecto importante que você mencionou aqui foi com relação dessas áreas degradadas. Lá no fórum foi apresentado olha só que interessante, que hoje no Brasil existem 145 milhões de áreas degradadas no Brasil. Para recuperar 900 mil hectares, gasta-se 25 milhões de reais. É bastante dinheiro, né, Tejão? Então, assim, há de se a gente saber que vamos precisar de apoio de muita gente e até apoio internacional para a gente recuperar todas essas áreas degradadas, né? Temos que procurar os fundos internacionais de desenvolvimento que têm como objetivo ético realmente o desenvolvimento humano, o desenvolvimento sustentável e humano. Esses fundos existem, agora a relação com eles exige muita confiança. Então, o estudo feito e que está no plano, no programa de conversão de pastagem, selecionou 40 milhões de hectares desses cento e tantos que tem aí à disposição, como sendo aqueles mais prontos para um investimento, para as ações. E, então, isso exige aí uma governança, uma liderança na identificação que já foi feita dessas propriedades, com estruturas no entorno dela, obviamente, serviços, logística, etc., armazenagens e agroindustrialização, e vínculos disso com uma visão planetária,
porque esses 40 milhões de hectares degradados, eles emitem carbono, eles estão ali a céu aberto. Na hora em que isso é transformado em cultivos sustentáveis, você tem só nessa conta ali um sequestro efetivo de carbono. Então, nós teremos que ter um olhar a respeito desse tema, um olhar muito mais empreendedor, um olhar mais sob uma visão da saúde ambiental do planeta Terra, e esse olhar ser conduzido aos grandes fóruns internacionais, mas com muita confiança na formatação da realização, porque são áreas que pertencem a produtores, esses produtores teriam que ser, assim, envolvidos, né, nesse desenvolvimento, e provavelmente tem parte deles que tem problemas de sucessão, problemas de abandono, enfim, não seriam as 40 milhões também de hectares, mas aquilo que fosse determinado e encontrado teria que fazer parte de um modelo de rastreabilidade e de visibilidade para o mundo inteiro, sabe? O Brasil, quando você faz a conta da emissão de carbono, ele aparece lá nos indicadores como sendo 2,4% da emissão de carbono do planeta Terra. Somos o sexto colocado nessa conta que eu vi numa demonstração agora recente. Mas a outra pergunta que faço é: do sequestro de carbono no mundo, o Brasil é quanto? Provavelmente, como temos 20% da biodiversidade do planeta Terra, do jeito que está hoje, muito provavelmente o Brasil deve significar 20%, 25% do sequestro de carbono do planeta Terra. Então, este olhar deste environment business, que até pouco tempo atrás ninguém ligava e que agora está evidente que tem um vínculo total com a segurança planetária, é uma oportunidade para o Brasil muito grande de ser bem usada. E o nosso encontro, que é um encontro que traz exatamente esse tema, em São José dos Campos, é inclusive como que ligamos tudo isto, não apenas ao lado ambiente, ao lado social, ao lado dessas coisas todas regenerativas, mas como que conectamos isso ao produto interno bruto brasileiro? Você falou em investimento. Na produção de biometano também, né, há de se precisar de uma onda de investimento, né? O aproveitamento do biometano é visto cada vez mais como essencial para o alcance dessas chamadas emissões líquidas zero de gases do efeito estufa, pelo menos até 2050. E a gente olha para as previsões que indicam que o Brasil, né, detém esse grande potencial de produção e deve se tornar um dos 5 maiores produtores nos próximos anos. Bem, se a gente pensar, né, que a gente pode gerar a partir de resíduos orgânicos, seja urbano, industrial, agropecuário, esse biometano traz muitas respostas para 3 grandes problemas hoje da sociedade moderna. Primeiro problema, a dificuldade no tratamento adequado desses resíduos, a emissão do metano decorrente da sua decomposição natural e a produção de energia renovável aderente a essa ideia de economia circular. Do seu ponto de vista, com relação à competitividade, você acha que vai depender ainda de fatores também externos para alcançar isso dentro da cadeia produtiva? A transformação exige que você faça, para fazê-la em velocidade, exige que você tenha um instrumento efetivo de estímulo de investimentos, a juros que sejam juros competitivos, numa visão de paybacks de médio, longo prazo, etc. Então, um esforço importante nesse sentido, a curto prazo, é o encontro de interesses e capitais financeiros com este olhar, que não seja um olhar de aproveitamento e de lucro de curto prazo. Então, essa é uma busca complexa para existir. Agora, quando nós paramos para fazer uma conta como se fôssemos o CEO de uma empresa Brasil, imagina que você é CEO de uma Brasil, né, Corporation, com 2 trilhões e 200 bilhões de dólares de PIB, e com todas as contas e despesas, etc. Você vai olhar dentro do agribusiness que o desenvolvimento de uma alternativa a partir de biogás, que é utilizando dejetos, utilizando resíduos, utilizando
aspectos que não contribuem em nada, inclusive, para o sistema da produtividade, aquilo ali. Quando você pega a produção de suínos, aquelas lagoas de dejetos, elas são terríveis. Elas não ajudam em nada o suinocultor. Elas, inclusive, ocupam espaço que até em propriedades pequenas, né, que é muito da produção suinícola, você não tem nem espaço para crescer a granja, porque tem uma área destinada àquilo ali. Então, este aspecto transformado em biogás, que vira não só bioeletricidade, que é outra segurança importante, você não toca nada no agro hoje se faltar energia elétrica. Sim. O biometano, que é um combustível que se extrai dali, mas tem uma outra conta, que como CEO do Brasil você faria. O quanto nós estamos obrigados a importar de fertilizantes, né, do fertilizante mineral. E se nós imaginarmos o fertilizante organomineral, quanto que nós deixaríamos de gastar tendo a alternativa organomineral brasileira? Com isso, temos alternativas também em vários aspectos dos bioinsumos. Essa conta, quando nós a olhássemos num accountability, né, de entradas e saídas, provavelmente nós iríamos ver que parte importante deste fundo, para você fazer essa revolução em maior velocidade, estaria sendo paga por também uma menor dependência de importações e até numa outra característica importantíssima. Como o agronegócio brasileiro, ele é estrategicamente falando a segurança hoje econômica, social do Brasil, você estaria diminuindo o risco. Você estaria diminuindo riscos de insumos dos quais nós somos extraordinariamente dependentes. No caso, esse exemplo de fertilizantes organominerais com fertilizantes totalmente dependentes do mineral que vem de fora. Então, esta equação dessa conta, com todas as vantagens que isso daria também, com relação à resiliência de pragas, de doenças, ou seja, a conta é um pouco mais sofisticada do que somente olharmos pelo ângulo do investimento para colocar aquilo de pé. O investimento para colocar aquilo de pé, ele tem benefícios em despesas que você vai deixar de fazer. Então, o mundo esse da agroenergia, além da agroenergia, todo um sistema das cidades também, um sistema todo do lixo, né, dos dejetos, etc., tudo isso transformado numa riqueza, além de mergulharmos num tema que ainda é muito nebuloso, muito cheio de idas e vindas, que é o mercado do carbono e o mercado do metano. Então, para dar um exemplo, agora em agosto vai ser inaugurado lá em Toledo, junto com a cooperativa Primato, uma unidade industrial de biogás, com a MWM, a Primato, tem recursos de BNDES, vai ser feito todo um trabalho a partir dos dejetos, ali de 10 mil produtores rurais naquela região de Toledo. E aquilo é uma joint venture. Então, você estará dando aos agricultores, a 10 mil agricultores, um negócio novo. E dali vai surgir um derivado importante, que é o biofertilizante, que é o fertilizante organomineral. Então, e estudos estão sendo feitos lá, eu conversei com o Sabadim, presidente da cooperativa ontem, estão fazendo estudos de produtividade, analisando áreas onde você está usando o fertilizante organomineral e onde você não está usando o fertilizante organomineral. Pelo que a gente sabe de informações, você tem uma melhora de produtividade importantíssima de custos. Então, essa grande conta, Ângela, eu sinto falta dela. A grande conta, tu é o CEO deste Brazil Corporation, né, dessa multinacional brasileira,
como é que eu vou crescer isto, e vai crescer, vai para 4 trilhões de dólares de PIB. O Brasil não tem jeito, ele vai. Como é que eu faço isso de uma maneira mais administrada? Então, nesse sentido, é onde eu creio que este fator novo, que é um fator novo, eu diria, sob o ponto de vista da consciência, que é o evento que nos envolve, é um fator que, se trouxermos ele para uma visão de accountability efetiva, moderna, a contabilidade dos fatores intangíveis, com a contabilidade, é uma moderna, a contabilidade do futuro, né? Eu tenho alunos do nosso programa internacional, lá na França, e tem um grupo de alunos que vieram, eles são daquela área da indicação geográfica da Champagne, na França. Sim. E eles me disseram, nós estamos muito preocupados, falaram esses alunos, porque houve uma mudança de temperatura lá na região, e nós estamos com dificuldade de entender se será possível continuar produzindo champanhe naquela área geográfica champanhe. E se não vai haver uma mudança mais para o norte, dizem eles. Ou seja, quando você passa a ter uma pré-consciência disso, o lado positivo é que você se organiza. Quando olhamos o planeta Terra, então, e nós temos hoje as maiores agriculturas do mundo, na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. Você olha o planeta Terra, no cinturão tropical do planeta, só dá Brasil. E o Brasil é hoje a 4ª maior do mundo, e com condição de ser a primeira. Ou seja, só dá Brasil. Então, esse conhecimento brasileiro, envolvendo, creio aí, Ângela, o conhecimento que você domina tão bem, envolvendo o conhecimento da climatologia, os nossos biomas devem ter muita similaridade com esses biomas desse tropical belt. Então, a importância brasileira por uma visão de mundo, por uma visão de planeta, e aproveitando o que o Roberto Rodrigues sempre diz, que o Brasil é o país da paz, a visão brasileira científica, tecnológica, racional, não polarizada, inteligente, ela é uma bênção para o planeta Terra. Então, eu fico vendo, Ângela, o quanto nós temos de aproveitamentos de curto prazo a serem realizados no conhecimento de um produtor, de uma produtora, com relação ao seu microbioma, ao seu microclima ali, e o quanto nós temos numa visão estratégica brasileira e numa visão estratégica brasileira para o mundo. Agora, você imagine que vamos estar juntos nesse encontro nacional aplicado às mudanças climáticas, trazendo o setor de energia brasileiro e esse setor do agronegócio, que tem um potencial enorme com esses resíduos gerados pelo agro, especialmente eu destaco aqui a cana-de-açúcar, e não dizer também do milho, porque a gente vai começar também agora um trabalho muito grande nessa geração de bioenergia, não só com a cana, mas também com o milho. Imagine você que nós vamos estar reunidos lá para ter insights, ideias e para abrir nossa mente, para entender quais as oportunidades que o biogás e o biometano, junto com essas culturas, vão ter para o país nos próximos anos. Imagino que você também, percorrendo e fazendo as suas viagens por aí, você já se deparou com tantas oportunidades relacionadas a cana e milho também. Cana, milho, a soja com biodiesel, né? Aí tem o sorgo também para biocombustível. Estava conversando com pesquisadores do trigo. Existe trigo desenvolvido para biocombustível. Esse aspecto todo tem o lado de florestas voltadas ao SAF, a querosene para aviação. Este lado de uma produção regenerativa, circular, ambiental, no mundo do combustível, ele é uma oportunidade simplesmente que dobra o país. Então, quando a gente fala até de 40 milhões de hectares de áreas degradadas para serem usadas em cultivos modernos, não é para ficar olhando, nós vamos fazer mais soja para competir com o mercado atual da soja.
Não é para competir com o mercado atual da soja, é para competir no desenvolvimento, por exemplo, de biodiesel, é para competir milho no desenvolvimento de etanol, é para competir com cana-de-açúcar, é para um mundo de oportunidades que são maiores do que as demandas atuais existentes. E isso vai criar demanda nova que ainda não tem. Então, termos essa consciência que é uma estratégia vital de marketing, né? É você antecipar e mostrar demandas que são potenciais que ainda não foram realizadas. Então, o Brasil, nesse cenário, ele tem uma oportunidade brutal com com o mundo da bioenergia. Além do composto com eólico, composto com solar, né? E com relação ao biogás em si, informação que eu tive da Biogás, Associação Brasileira da Indústria de Gás, é que nós utilizamos menos de 5% desse potencial. Então, quando olhamos potencial, aí é um cuidado que a gente tem que ter, Angela, muito grande. Eu vejo, assim, às vezes, executivos que vêm de países onde o potencial, a demanda já encostou no potencial. Uhum. Tudo que você enxerga é o mundo da demanda. Demanda é o mercado que está ali para comprar. Mas como Sim. A gente é Brasil, o potencial brasileiro é muito maior do que a demanda. E nós temos conhecimento, ciência, tecnologia, e no caso do agro, eu diria da agropecuária moderna, o Brasil, eu conversava agora com o Chiquinho Maturro, que vai assumir a rede ILPF, né? Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, conversava com ele agora. Eles estão fazendo um novo levantamento para dizer quais são os hectares brasileiros que nós já temos dentro desse modelo, maravilhoso modelo, de ao mesmo tempo você ter floresta, você ter grão, você ter pecuária, você tem frutas, você tem, enfim, um sistema integrado ambiental, onde você, inclusive, tem ali um carbono neutro nessa atividade, tá certo? Essa coisa belíssima deve estar na faixa de 20 milhões, 22 milhões de hectares já no Brasil, realizados, sendo feitos. Então, essa coisa fascinante aqui do nosso mundo tropical, que a gente deve isso a heróis, pioneiros, pessoas que, quando ninguém acreditava que seria possível, foram fazer, foram realizar. O próprio setor sucroenergético, né? Quando surgiu a crise do petróleo, muito camarada era totalmente contra a ideia de pró-álcool. A ideia de pró-álcool é uma idiotice, as pessoas eram contra até isso. Então, quando a gente vê o que o Brasil realizou, mesmo sob circunstâncias adversas, não maravilhosas de planejamento, etc. e tal, a gente fica muito, eu diria, com uma esperança realista muito positiva. E quando olhamos esses debates hoje bem colocados, debates conscientes, longe de polarizações, longe de ideologias, mas quando olhamos esses debates e vamos verificar na prática que quem está dentro de uma atuação na agropecuária com a consciência conservacionista, até, que seria uma palavra antiga, não é? Uma palavra de mais tempo, essa visão sistêmica, de uma visão de cuidado naquele teu microbioma, puxa vida, essas pessoas elas são mais bem-sucedidas, elas dão mais lucro, elas dão mais resultado. Então, vamos estar falando de algo que seria levarmos a um grande nível, a um nível grande, a perspectiva de, a partir dessa visão, que pode para alguns ser um fantasma, a mudança climática, e pode ser colocada como uma oportunidade, desde que a gente não seja surpreendido por ela, desde que a gente desenvolva a consciência da previsibilidade e que a gente se prepare para coisas que a história humana tem revelado, que elas se repetem, que elas voltam, que elas vêm, né? E sem dúvida alguma. E no caso do agronegócio, Ângela, o agronegócio é uma montagem de um grande Lego, cheio de partículas. É como se fosse um organismo humano, nós somos cheios de células. Se você perder uma parte, você não forma o todo. E no caso do agronegócio, o olhar desta administração total, que eu acho que é para onde nós vamos,
a administração total de todo o sistema, ele será um salto evolutivo espetacular na humanidade. E, novamente, um evento como esse nosso, lá em São José dos Campos, lá no Parque de Tecnologia, com a iniciativa que vocês estão tendo, o Climatempo, que vocês são, hoje, é o portal mais visto no país, não é? E temos ali condição de, através desse atrativo, clima, tempo, levar lá a nossa missão da consciência, do trabalho, sabendo que não é fácil, que tudo na vida é trabalho, e como dizia aquele gaúcho, Barão de Tararé, falecido Barão de Tararé, era um humorista, né? Ele escreveu: tudo seria fácil não fossem as dificuldades. Então, temos as dificuldades para enfrentar. A tendência vai ser de uma valorização maior dos pequenos agricultores também, para a gente poder incorporar esses números, né, esse grande número dessa parcela dos pequenos produtores, né, que também produzem alimento, nesse processo de transformação que o Brasil está passando da agricultura. Então, esses pequenos produtores também vão passar por planejamento, por gestão, vai haver uma transformação nesse sentido. E falando de planejamento, como você também já citou aqui, e de gestão e dessa agroconsciência, o seu mais recente livro, Agro, eu estou até com ele aqui, ó, o Agroconsciente, a Revolução Criativa Tropical, né? Você e os autores, vocês concordam que é possível dobrar esse PIB do agro sem derrubar nem mais uma árvore. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa unir ciência, tecnologia, gestão em torno desse projeto tropical econômico. E aí cai nisso que eu falei, né? Colocar essa gestão, esse planejamento também a favor desses pequenos produtores, porque eles participem dessa transformação do agro. Ângela, e eles são fundamentais, porque o mundo tem cerca de 570 bilhões por aí de propriedades agrícolas, né? E 80% delas são de pequenos. E uma parte muito grande desses pequenos, como o Alisson Paulinelli me disse, o Brasil tem 5 milhões e meio de agricultores, mas tem 4 milhões de agricultores famintos, né? Então, tem muitos pequenos que estão fora da ciência, da tecnologia, e estão vivendo num mundo fora do mercado, inclusive. Então, a oportunidade com eles é gigantesca, e aqui com eles é cooperativa. O caminho para os pequenos produtores é cooperativa. E onde você tem uma cooperativa, você tem uma qualidade de vida muito melhor na cidade, inclusive, onde você tem uma cooperativa. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é superior. E você tem exemplos de cooperativas brasileiras que começaram todas elas pequenas, começaram com 20 pessoas, 30 pessoas, meia dúzia de heróis. E hoje você tem unidades empresariais, sistemas de cooperativas, competindo com corporações multinacionais, né? Para dar um exemplo de uma gigantesca brasileira, o Sistema Aurora, que reúne 15 cooperativas num sistema de intercooperação, com um movimento na casa de 60 bilhões de reais, com cerca de 60 mil cooperados, ou seja, são exemplos espetaculares que a gente tem, não apenas mais no sul, no sudeste brasileiro, em São Paulo, em Goiás, uma comigo, mas também crescendo a nível da Amazônia, crescendo a nível do Nordeste, ou seja, o cooperativismo com os pequenos. Os pequenos produtores significam, quando olhamos a administração da vida no planeta Terra, eles são ali gestores de pequenos jardins ambientais, jardins de nichos, de essências, de produtos, e aquilo ali, dentro de uma administração científica, tecnológica, porque precisa ter ciência, tecnologia, sistemas de gestão, aquilo integrado no movimento cooperativista, ao lado de pequenas agroindústrias, é onde você vai ter o desenvolvimento local, do local farming, da farmácia local, no sentido dos produtos voltados à saúde, ou seja, do terroir, né, que lá na França se usa tanto essa expressão, do seu território.
Como Santa Catarina, por exemplo, um lugar onde você vai, você vê uma série de territórios de Santa Catarina com especialidades, né? Uma delas que estava vendo agora há pouco, lá, linguiças, né? Por exemplo, de Blumenau, ou seja, terroir, mel, esse lado fascinante do pequeno, ele é provido exatamente pelo pequeno. E uma coisa interessante que a gente possa ver quando conversamos com consumidores finais gostam de produtos que venham de famílias agrícolas. Então, famílias agrícolas têm um apelo maravilhoso, porque é aquela coisa do amor, Sim. do cuidado. Você tem ali a mão de seres humanos, cuidando do solo, cuidando do animal, bem-estar animal, cuidando da árvore. Este aspecto, que pode parecer para alguns romântico, lúdico, meio de conto de fadas, é o futuro. E os pequenos agricultores, que obrigatoriamente têm que estar no movimento cooperativista, porque sem cooperativa não dá certo. Tejão, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre esse livro aqui, O Agroconsciente, que vai estar, inclusive, lá no Encontro Nacional das Mudanças Climáticas. Para quem estiver aqui assistindo a gente agora, que quiser, né, adquirir esse livro aqui, ele vai estar com a gente lá no encontro. O Tejão também vai estar lá com a gente para poder até autografar esse livro, porque assim, esse livro, eu recebi o meu aqui, né? Eu não pude estar no dia do lançamento, mas chegou até a mim aqui com a sua dedicatória, eu agradeço, meu muito obrigada. E eu pude, né, folhear esse livro aqui, estou lendo ele, mas eu vi que ele traz um aspecto muito interessante de como a gente vai entender esse novo agronegócio brasileiro que vem surgindo, vem se transformando, né? Que traz aí para a gente uma cultura de inovação, tem toda essa questão também de designer thinking, de inovação, de uma agricultura tropical consciente. Conta um pouco para mim sobre como que foi, né, para vocês, autores, trazer um pouco dessa imersão para dentro desse livro aqui. O livro acaba tendo como grande fundamento o que o professor Ray Goldberg, aliás, no livro tem QR Code com testemunhos do professor Ray Goldberg, que é o criador do conceito de agronegócio. Lá nos anos 50, ele está já, acho que hoje deve estar fazendo 97 anos, e nos deu depoimentos muito ricos que nos inspiraram a este livro. Um deles é que ele fala, não chame mais agribusiness de agribusiness, chame de um sistema de saúde. Ele fala, o grande nome é cidadania. Você tem que ter uma consciência de cidadania, porque o alimento, ele une todos os povos do mundo. E o fundamento é que as novas lideranças do agronegócio compreendam que elas estão aí para reunir peças que antes não estavam unidas, como se fosse um design. E aí, quando você começa a ver os exemplos até que temos no livro, uma Marise Porto, uma Maria Antonieta Rex, produtores rurais, que a gente levantou como cases, como exemplos, a Cocapec, que nós fizemos um estudo lá, como é que é o sistema inteiro, você vê que é um grande design. É como se fosse uma agromontadora de sustentabilidade intensiva. E essa agromontadora, como ela é uma agromontadora na natureza, ela é dinâmica. É uma montadora viva. Então, ela é uma agromontadora de sustentabilidade intensiva. Tá certo? E aí, nós reunimos aqui, nesse livro, 4 pessoas com uma cuca diferente. Reunimos a Sônia Chapman, que eu consideraria a pessoa hoje maior especialista na visão de economia circular do Brasil. Reunimos o Marco Zanini, que é um designer. Ele é considerado um dos 10 melhores designers da história da Itália. Apaixonado aqui pelo Brasil, se casou com uma brasileira e decidiu morar no Brasil, não quer mais ir embora daqui.
E quando ele olha o agronegócio brasileiro, ele se emociona. Então, nós trouxemos uma visão de como é que um designer pensa, imaginaria este agro brasileiro. E ele dá uma contribuição aqui fascinante, que é exatamente como se fosse um grande Lego, em que você tem que reunir todas essas peças, e é um processo inovativo, imaginativo, que não para nunca. E temos o Vitor, que foi um estudioso com o Domenico De Masi, o sociólogo italiano Domenico De Masi, traz uma visão também de design, dirigiu o Instituto Europeu de Design aqui no Brasil, mas ele foi um discípulo do Domenico De Masi, sociólogo italiano com quem estudou e viveu lá na Itália. Então, e eu, com a minha história aí de nossos tempos todos do agro, desde 77, quando comecei na Jato, agora, enfim, toda a nossa vida por aqui, com os amigos e o pessoal com quem eu aprendi e aprendo muito. Ney Bittencourt de Araújo, que é o meu, eu diria, o ser humano a quem eu devo muito na minha vida. Ter trabalhado com o Ney Bittencourt de Araújo, que é o cara que teve a visão sistêmica do agribusiness antes de todo mundo. Então, nós reunimos neste livro estas 4 visões que se integram, com muitos exemplos e com muitos casos, tentando mostrar isso. É um ambiente criativo, essa criatividade tem que ser organizada por uma metodologia de design thinking, é uma agromontadora que se movimenta, viva. É uma montadora viva, portanto, de sustentabilidade intensiva, e que você tem que ter, doravante, sistema de administração total. Eu tenho que ter um sistema de administração total dos fatores variáveis, dos fatores controláveis, dos fatores incontroláveis. Então, é uma exigência humana, Ângela, que eu tenho um respeito imenso. Porque o ser humano, para ser o gestor desta agromontadora viva, de sustentabilidade intensiva, respondendo a todos esses impactos controláveis e incontroláveis, e ainda por cima, não é ele que define o preço, não é ele que define o custo, não é ele que define a política do dólar, não é ele que define as brigas políticas de um contra o outro. Ou seja, é uma atividade de profundo respeito. E, fundamentalmente, esse sistema que envolve o pós, o antes, o dentro da porteira, cada vez mais eles têm que conversar entre si. E é nisso também que vai aqui uma demanda que eu tenho feito muito. Precisamos ver mais empresários discutindo estratégias, empresários reunidos discutindo estratégia nessa visão sistêmica. E governo, muito bem-vindo, queridos, venham, mas é muito importante que a categoria empresarial tenha um norte, tenha um rumo e, talvez, como um exemplo, aqui, o que foi um movimento realizado pelo RenovaBio, que foi um movimento que reuniu o sistema privado com o sistema da ciência, com partes de governo, um trabalho genial do Plínio Nastari, que é um consultor maravilhoso na visão do mundo do pró-álcool, do etanol, e fez ali uma proposta de visão de futuro de um RenovaBio. Uma reunião da sociedade civil organizada com governo, com ciência e com inteligência. Né? Então, este é, querida Ângela, parece fácil falar, difícil fazer, mas enquanto nós estamos aqui conversando e falando, tem gente brasileira que está fazendo. E esse pessoal brasileiro que está fazendo é um pessoal para quem eu tiro o meu chapéu, porque você, brasileiro, que está fazendo, é o cara que está fazendo com que eu possa ir para frente pensando mais um pouco. Mas você que está fazendo merece todo o meu carinho, admiração e respeito. Tejão, olha, eu vou confessar para você que eu estou nos primeiros capítulos desse livro aqui, mas assim, eu vou só te dizer uma coisa, eu acho que esse livro aqui é mais que um livro, é um guia para a gente chegar, né, naquela meta do trilhão que você comentou aqui
nessa edição do podcast para os produtores rurais. Então, recomendado o livro Agroconsciente, todo mundo que vai estar com a gente lá no Encontro Nacional das Mudanças Climáticas vai ter oportunidade de adquirir esse livro lá. Tejon, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, eu quero só chamar a atenção dos produtores, dos colaboradores do Mundo Agro, de toda a indústria que está aqui nos acompanhando, que sabe da importância do aproveitamento do biometano para a redução das emissões, sabe que precisa estar atento à produção desse biogás, esse número de plantas que existem no Brasil, até segundo a Stonex, até 2023, a gente tinha aproximadamente 750 plantas existentes no Brasil, a gente já deve estar alcançando aí 900, mas existe um mundo, né? Um mundo de oportunidades. A gente sabe também que o aproveitamento da biomassa é super importante para alavancar também essa transição energética hoje, que a gente vai discutir muito também, não só agora, mas também lá no Encontro Nacional aplicado às mudanças climáticas. Então, participem, é a oportunidade que vocês têm de estar com os especialistas nesse evento e trazer também as suas ideias, essas estratégias que o Tejon acabou de comentar aqui para nós. Vai ser um ambiente muito propício para isso. Então, Tejon, agradeço aqui hoje esse bate-papo e a gente vai ter um enorme bate-papo lá no dia 25 de julho, dentro do Parque Tecnológico de Inovação, com todo mundo que vai estar lá para a gente discutir essa transição energética e, é claro, o papel, né, do agro com o setor elétrico dentro dessa transição. É um agro consciente com clima-tempo, reverberando para o mundo, falando para o mundo, porque nós temos que falar para o planeta Terra inteiro. Parabéns, Ângela, parabéns, Climatempo, pelo trabalho ético extraordinário que vocês realizam e com um grande equilíbrio, né? Vocês são aí uma peça, um pêndulo maravilhoso dentro do nosso timing que nos levou ao futuro. Então, até, né, Tejon? Até o dia 25 de julho, lá no INSEA. Até lá, vamos junto!